Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Temos aqui um material bem interessante, é o módulo de Ciências do 6º ano, e o nosso foco vai ser destrinchar o processo investigativo que ele ensina. Exato. Queremos ver como os exercícios, sabe, as atividades, os testes, até aquela parte em casa, como tudo isso junto ajuda a molecada a entender o método científico na prática. Aham. Vamos olhar para as perguntas que o material faz e para as respostas que ele espera, para sacar como isso guia o aprendizado, né? Então, vamos lá, vamos desenrolar isso. Com certeza. Acho essa abordagem muito boa porque tira o método científico daquela coisa só teórica, né? Isso! E joga pra prática mesmo. Mesmo umas atividades que parecem simples, elas já trazem as etapas essenciais da investigação. Quando a gente olha para as perguntas e as respostas, dá para ver a intenção, sabe? De guiar o raciocínio do aluno. Exatamente. Vamos pegar logo a primeira atividade prática, o objeto misterioso. Imagina, uma caixa fechada, tem algo lá dentro, ninguém sabe o quê. Sim. E o desafio é descobrir o máximo que der, mas sem abrir a caixa, né? Exato, sem poder espiar. O procedimento sugerido é bem sensorial mesmo, tipo pegar a caixa, agitar, sentir o peso, ouvir se faz barulho, se rola, se desliza. Usar os sentidos, né? E a primeira tarefa ali bem concreta no material é preencher uma tabela, colocar pistas de um lado e características do outro. Parece até brincadeira de adivinhar. Totalmente. Mas aí que tá o ponto. Essa atividade inicial, ela já espelha, sabe, as primeiras fases da investigação científica mais formal. Ah, é? Como assim? Olha só. O ato de pegar a caixa, ouvir, sentir, isso é observação. Pura e simples. Certo. Aí quando você anota as pistas, faz um som metálico, parece pesado, rola fácil. Isso já é a coleta de dados, dados brutos, né? Faz sentido. E quando a gente tenta adivinhar, tipo, com essas pistas deve ser algo redondo, talvez de metal. Aí, essa é a formulação de hipóteses. É transformar aqueles dados dos sentidos numa ideia inicial sobre o que pode ser o objeto. Entendi. E o mais legal é que a questão 1, lá da sessão em casa, ela amarra isso direitinho, pede exatamente para comparar que parte da atividade da caixa corresponde à etapa 1 do método científico, que é a observação do problema, e qual parte corresponde à etapa 2, que é criar hipóteses. Então o material faz essa conexão explícita. Faz. Fica bem claro o paralelo entre a brincadeira, assim, e o processo mais estruturado da ciência. Que bacana. E tem outra coisa interessante que o material menciona. Trocar informações com os colegas. Isso está na questão 2 da atividade. Não é só para conversar, né? De jeito nenhum. Isso aí reflete uma coisa super importante da ciência. Ela é colaborativa. Verdade. Dificilmente um cientista descobre tudo sozinho, isolado. A troca de informações, de dados, de ideias com outros pesquisadores é fundamental. E como isso funciona na atividade da caixa? Bom, a questão 3 da atividade pergunta: sua opinião sobre o objeto misterioso mudou depois de conversar com os colegas? Por quê? Isso aí é chave. Para ver se a pessoa mudou de ideia. Exato. Toca direto no ponto da revisão das hipóteses. Imagina que sua hipótese é uma bola. Mas aí um colega fala, olha, a minha não rola, só desliza. Opa! Essa nova pista pode te fazer repensar, né? Então talvez não seja uma bola, é um método científico acontecendo ali na prática. Novas evidências podem e devem fazer a gente ajustar ou até abandonar as ideias iniciais. Muito bom. Bom, saindo então dessa caixa misteriosa, o material avança para uma coisa um pouco mais quantitativa, né? Isso. O experimento do comprimido efervescente. Quanto gás libera um comprimido efervescente em contato com a água? E o desafio que o texto coloca antes é bem instigante. Como é que a gente poderia medir esse gás para provar que ele ocupa espaço? Acho isso ótimo. E eu gostei também que, antes de dar a receita do experimento, a questão 2 da sessão em casa provoca o aluno. Pensa aí, como você faria para medir esse gás? Estimula a pessoa a pensar no próprio experimento, né? Sim, valoriza muito o processo de pensar, de criar hipóteses sobre como investigar, antes de só seguir um roteiro. E qual é o experimento que o livro propõe, então? Olha, é um arranjo bem engenhoso, viu?
pensado para o ambiente da escola, de um jeito simplificado. Você usa uma garrafa para a reação acontecer, onde põe a água e o comprimido, Certo. e usa outra garrafa cheia de água, virada de boca para baixo dentro de um recipiente maior com água também. Essa segunda garrafa é para coletar o gás. E como o gás chega lá? Com um tubinho, uma mangueirinha de borracha, que conecta a garrafa da reação com a garrafa coletora. O gás que sai do comprimido vai pelo tubo. Ah, e borbulha dentro da garrafa invertida. Exatamente. E conforme o gás entra, ele empurra a água para fora da garrafa coletora. Entendi. E a grande sacada, o pulo do gato, é medir o volume de água que saiu. Esse volume de água deslocado é uma medida indireta do volume de gás que foi coletado ali. Que legal, torna visível uma coisa invisível, né? O volume do gás. Perfeito. Mostra de forma bem concreta que o gás ocupa espaço. E as perguntas de registro que vêm depois do experimento, elas são bem focadas para consolidar isso. Tipo, quais perguntas? A primeira é direta. O experimento permitiu medir o gás? A resposta esperada, claro, é sim. Isso valida o método usado e principalmente a hipótese inicial de que o gás ocupa espaço. Certo, confirma a ideia. Aí as outras perguntas vão detalhando a análise. A segunda pede a quantidade aproximada de gás. O material até sugere um valor, uns 200 ml, mas isso pode variar, né? Claro, depende do comprimido, da temperatura. Exato. A 2B pergunta qual instrumento usar para medir a água deslocada. Uma proveta seria o ideal, mas um copo graduado já ajuda. Aham. E a 2C pede o cálculo mesmo. Pega o volume de água que tinha no início na garrafa coletora, subtrai o que sobrou no final. A diferença é o volume do gás. São passos lógicos, né? De análise de dados. Sim, bem estruturado. Mas aí vem uma pergunta que dá uma complicada, eu acho. Lá na seção Atividade, a questão 2 pergunta: será que todo o gás que saiu do comprimido foi parar lá na garrafa coletora? Ah, essa pergunta é ótima. E a resposta, pelo que vi, tem a ver com outra seção, a olho livre. Os gases se dissolvem na água. Exatamente. E essa é uma lição super valiosa sobre como a ciência funciona na real. A resposta que o material dá é não, nem todo o gás foi coletado. E por que não? Porque uma parte do gás, nesse caso, o dióxido de carbono, acaba se dissolvendo na própria água da garrafa onde a reação acontece. Entende? Ah, então ele nem chega a viajar pelo tubo. Uma parte dele não, fica dissolvido ali. E o que é fascinante aqui, pedagogicamente falando, é que isso introduz a ideia de limitação experimental. Entendi. Nenhum experimento é perfeito. Exato. E também de fontes de erro. Mostra que o resultado que você mede, os 200 ml, por exemplo, pode não ser exatamente o valor verdadeiro total. Faz muito sentido. Não é só seguir a receita, tem que pensar no que pode dar errado ou influenciar. Isso. E a seção olho vivo ainda dá mais uma camada. Conecta isso com a temperatura. Explica que a água mais fria consegue dissolver mais gás do que a água quente. Essa informação não está lá à toa. Ela ajuda a entender por que a quantidade de gás coletado pode variar e por que talvez não seja o volume total produzido. E para reforçar, a questão 3 do teste usa essa ideia num outro contexto. Aquários. Ah, eu vi essa. Água mais fria tem mais oxigênio dissolvido para os peixes, né? Perfeito. É uma aplicação direta do conceito de solubilidade do gás variando com a temperatura. Tudo se conecta. Falando nesses fatores que influenciam, o módulo também fala bastante sobre a importância do controle nos experimentos, né? Fundamental. Usa aquele exemplo clássico da germinação dos feijões. Tá na seção óleo vivo. Grupo controle e grupo experimental. 2 potinhos, tudo igualzinho, algodão, feijão, luz, ar. Mas só um recebe água. Isso, só um tem água. Esse exemplo é perfeito para ilustrar. O potinho que recebe água é o que a gente chama de grupo experimental. É onde a gente testa a variável que interessa, no caso, a água. E o outro sem água. É o grupo controle. Ele serve de base para comparar. A única diferença intencional entre os dois potes é a presença ou ausência da água. Essa é a variável manipulada. E aí, comparando os dois, a gente tira a conclusão. Se o feijão só germinar onde tem água e todo o resto era igual... A conclusão lógica é que a água foi essencial para a germinação naquelas condições específicas.
É um raciocínio poderoso para isolar causas e efeitos. Muito poderoso mesmo. E permite ter mais confiança no resultado, né? A questão 2 do teste traz um cenário parecido, um tal experimento do Rodrigo com plantas. Sim, com água e sem água. E a pergunta guia o aluno a identificar se o Rodrigo fez um experimento controlado. A alternativa correta, a C, confirma que sim, porque ele justamente comparou um grupo com a variável água e outro sem, mantendo o resto constante. Isso que valida a conclusão dele sobre a água ser necessária. Agora, o material traz um exemplo histórico que eu achei muito curioso. Na atividade questão 1, sobre o Van Helmont e a tal da geração espontânea. Ah, sim. A receita para criar ratos. Camisa suja, um pouco de trigo num canto escuro e... pronto, ratos. Hoje sou até engraçado, né? Mas era uma ideia séria na época. Muito séria. E analisar esse caso usando as lentes do método científico é super instrutivo. O material faz isso através das perguntas. Quais perguntas ele faz sobre isso? Primeiro, pergunta A. Qual era a hipótese do Van Helmont? Basicamente, era que a vida, no caso os ratos, podia surgir do nada, espontaneamente, a partir de matéria não viva, como sujeira e trigo. A biogênese, né? Certo. Geração espontânea. Aí, pergunta B. Essa hipótese vale hoje? A resposta, claro, é não. Hoje o paradigma é a biogênese. Vida só vem de vida pré-existente. E como a gente poderia testar a ideia do Van Helmont de um jeito científico? Essa é a pergunta C, né? Exato. E a chave seria fazer um experimento controlado. O que faltou na receita dele? O controle. Teria que isolar totalmente o sistema, as camisas, o trigo, para garantir que nenhum rato de fora pudesse entrar, atraído pelo cheiro ou pelo alimento. Ah, tipo colocar tudo numa caixa bem vedada. Por exemplo, se, mesmo isolado, os ratos aparecessem do nada, aí sim a hipótese dele ganharia força. Como não apareceram em experimentos posteriores bem controlados, como os de Redd e Pasteur, a ideia foi refutada. Entendi. E a pergunta dá um passo adiante. Pede para imaginar uma situação. Sei lá, peixes aparecem numa lagoa que tinha secado e depois encheu com a chuva. Sabendo que a geração espontânea não rola, qual seria o próximo passo científico? E essa pergunta é ótima porque mostra como a ciência avança. O próximo passo não seria dizer, então a geração espontânea existe para peixes. Não, né? Já foi refutada. Exato. O passo seria formular uma nova hipótese, mas agora baseada no que a gente sabe que é válido, a biogênese. Algo como, será que existiam ovos de peixes no fundo da lagoa? Ovos resistentes à seca que só eclodiram quando a água voltou? Faz sentido. E aí, claro, o passo seguinte seria testar essa nova hipótese. Procurar os ovos, ver se eles eclodem em laboratório, quando molhados, etc. O conhecimento científico progride assim, refutando ideias antigas com evidências e propondo e testando novas explicações. E para amarrar essa lógica toda, a questão 1 do teste reforça a ordem das coisas, né? A alternativa correta lá, a B, diz que as hipóteses surgem depois das observações e das perguntas iniciais. Perfeito. Ninguém começa com uma hipótese tirada do além. Ela sempre vem como uma tentativa de explicar algo que foi observado, algo que gerou uma pergunta. Fecha bem a sequência. Então, se a gente for juntar tudo isso que a gente viu das atividades, dos testes, como fica o resumo desse processo investigativo que o módulo ensina? Olha, fica bem claro um ciclo, né? Que se repete. Primeiro, tem a observação de alguma coisa no mundo, ou a identificação de um problema. A caixa misteriosa, o gás do comprimido, o feijão que não germina sem água. Certo, o ponto de partida. Daí, isso leva a gente a fazer perguntas, e então a formular hipóteses. O que será que tem aqui dentro? Será que o gás ocupa espaço mesmo? A água é necessária para germinar? São suposições, explicações provisórias. E depois da hipótese? Vem a experimentação, que é o teste da hipótese. O ideal é que seja um experimento controlado, como vimos. E junto com o experimento vem a coleta de dados, de forma organizada, anotar as pistas da caixa, medir o volume do gás, anotar se o feijão germinou ou não em cada grupo. Registrar tudo direitinho. Isso. E por fim vem a análise dos resultados e a conclusão. Comparar os dados com a hipótese. As pistas da caixa bateram com o que eu imaginei. O volume de gás medido confirma que ele ocupa espaço.
A diferença entre os potes de feijão valida a hipótese sobre a água. A hipótese foi confirmada ou refutada. É um ciclo completo mesmo. Sim, e aquelas tabelas comparativas que o material pede nas questões 1 e 3 da seção Em Casa são um exercício de metacognição muito bom. Elas obrigam o aluno a pensar sobre o que ele fez na atividade da caixa e no experimento do gás, e a mapear essas ações nas etapas formais do método científico. Tipo, isso que eu fiz aqui foi a observação, isso foi a hipótese. Exatamente. Torna o processo consciente. Fica muito evidente como o módulo usa essas atividades práticas não só para fazer, mas para pensar sobre o fazer, para transformar o método científico que pode parecer abstrato em algo concreto, vivenciado. E o mais interessante é que, mesmo que a ciência use essa formalização toda, a lógica por trás disso, observar, supor, testar, concluir e, se precisar, ajustar a ideia, É uma forma de pensar super útil para a vida, né? sim, para muito além do laboratório de ciências. O próprio texto dá essa piscadela quando compara com o jogo de adivinhação. No fundo, é sobre como a gente pode pensar de forma mais crítica e organizada sobre qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, o que essa nossa conversa sobre o material nos mostra? Para mim, mostra que essas atividades práticas todas, desde a caixa até os experimentos, a análise dos erros históricos, elas não são só passatempo. Não mesmo. São ferramentas pedagógicas muito bem pensadas, sabe? Para fazer o aluno internalizar passo a passo como funciona a investigação científica. Elas mostram que investigar com método, testar as ideias com rigor e, principalmente, estar aberto a mudar de ideia quando as evidências mostram outro caminho. É assim que se constrói um conhecimento mais confiável, mais sólido. Perfeito. E talvez para fechar, fica uma provocação, né? Inspirada justamente lá no Van Helmont na geração espontânea que caiu por terra. Qual seria? Bom, a gente viu como uma ideia que era super aceita na época foi derrubada por testes mais rigorosos, por evidências. Isso convida a gente a pensar: será que existem certezas ou saberes que a gente tem hoje, no nosso dia a dia, ou mesmo nas nossas profissões, que talvez a gente aceite meio sem questionar? Que talvez merecessem um olhar mais crítico, uma investigação mais estruturada, aplicando essa mesma lógica do método científico que a gente discutiu. Será que não tem umas camisas sujas gerando ratos modernos por aí, que a gente só não parou para testar direito? É uma ótima reflexão. Aplicar esse pensamento crítico de forma mais ampla. Fica aí a ideia para a gente pensar.